Eu confesso que em anos e anos de cristianismo, eu não me lembro de nenhuma vez que eu vi esse texto ser tema de um sermão numa igreja. Um texto assim que realmente causa arrepios. Hoje nós vamos olhar para o texto mais macabro de todo o Antigo Testamento. Imagine um tempo sem liderança central, onde a lei era determinada pela força e pela vingança. Em Juízes 19 e 20, nos deparamos com uma das narrativas mais perturbadoras e trágicas da Bíblia. É uma história de traição, brutalidade e guerra civil, que revela o quão longe a sociedade pode cair quando se afasta dos preceitos de Deus. Como uma atrocidade pode desencadear uma guerra que quase aniquila uma tribo inteira. Neste estudo, vamos mergulhar nesses capítulos intensos e examinar os eventos chocantes que ocorreram. Veremos como a decadência moral e a falta de liderança transformaram Israel em um campo de batalha sangrento. Ao entender essa história, refletiremos sobre as lições poderosas que ela oferece para a nossa sociedade atual. Prepare-se para uma jornada de reflexão profunda e insights transformadores sobre a justiça, a responsabilidade coletiva e a necessidade de seguir os caminhos de Deus. Por que você acha que Deus permitiu que tais eventos fossem registrados na Bíblia? Como essa história pode impactar nossa compreensão sobre justiça e liderança hoje? Deixe seu comentário abaixo e vamos debater sobre as lições que podemos aprender com Juízes 19 e 20. Mas antes curta, compartilhe e se inscreva no canal, porque a realidade precisa ser vista. Naqueles tempos, quando Israel ainda não tinha um rei, um levita que morava na região montanhosa de Efraim, tomou uma concubina da cidade de Belém, em Judá. Porém, a concubina foi infiel e voltou para a casa de seu pai em Belém. Ela ficou lá por 4 meses. Então o marido dela foi atrás dela para convencê-la a voltar. Ele levou um servo e 2 jumentos. Quando ele chegou à casa do pai dela, foi recebido com alegria. O sogro, pai da jovem, insistiu que ele ficasse lá por 3 dias. Eles comeram, beberam e passaram a noite lá. No 4º dia eles se levantaram cedo para ir embora, mas o pai da jovem disse ao genro: "Coma algo primeiro para que vocês tenham força para a viagem." Os 2 se sentaram e comeram juntos. Depois o sogro disse: "Por favor, fique mais um pouco e passe a noite aqui. Aproveite o dia." O homem levantou-se para ir embora, mas o sogro insistiu e ele acabou ficando mais uma noite. No 5º dia, levantou-se cedo para partir, mas o pai da jovem disse: "Coma algo primeiro. Espere até a tarde." Então eles comeram juntos. Quando o homem se levantou para partir com sua concubina e seu servo, o sogro dele disse: "Veja, o dia já está acabando. Passe a noite aqui. O dia já está quase no fim. Fique mais uma noite e amanhã cedo você pode partir." Mas o homem não quis ficar mais uma noite. Ele se levantou e partiu em direção a Jebus, que é Jerusalém, com sua concubina e seus 2 jumentos. Quando eles estavam perto de Jebus, já estava ficando tarde. O servo disse ao seu senhor: "Vamos entrar nesta cidade dos Jebuseus e passar a noite aqui." Mas o senhor respondeu: "Não vamos entrar em uma cidade estrangeira onde não há israelitas. Vamos para Gibeá." E disse ao seu servo: "Vamos tentar chegar a um desses lugares e passar a noite em Gibeá ou Ramá." Então eles continuaram a viagem. O sol estava se pondo quando chegaram a Gibeá, em Benjamim. Eles entraram na cidade para passar a noite, mas ninguém os recebeu em casa. À noite, um velho vindo do campo voltou para casa. Ele era da região montanhosa de Efraim e estava morando em Gibeá, onde as pessoas eram benjamitas. Quando o velho viu o viajante na praça da cidade, perguntou: "De onde você vem e para onde vai?" Ele respondeu: "Estamos vindo de Belém, em Judá, e vamos para as regiões montanhosas de Efraim. Eu sou de lá, mas fui a Belém. Agora estou voltando para casa, mas ninguém me recebeu em sua casa. Temos palha e ração para os nossos jumentos, e pão e vinho para mim, para minha concubina e para o servo que está conosco. Não precisamos de nada." O velho disse: "Você é bem-vindo em minha casa. Vou cuidar de tudo o que vocês precisam. Só não passem a noite na praça." Ele os levou para casa e alimentou os jumentos. Eles lavaram os pés e comeram e beberam. Enquanto estavam se divertindo, alguns homens perversos da cidade cercaram a casa. Eles bateram na porta e disseram ao velho dono da casa: "Traga para fora o homem que está hospedado aí para que possamos ter relações com ele." O dono da casa saiu e disse a eles: "Não, meus amigos, não façam essa maldade. Esse homem é meu hóspede. Não cometam essa vileza. Aqui está minha filha virgem e a concubina dele.
Eu as trarei para vocês, e vocês podem fazer com elas o que quiserem. Mas não façam essa loucura com este homem. Mas os homens não quiseram ouvir. Então o levita pegou sua concubina e a levou para fora. Eles a estupraram e a abusaram durante toda a noite e só a deixaram ao amanhecer. Ao amanhecer, a mulher voltou para a casa onde seu senhor estava hospedado, caiu à porta e ficou ali até amanhecer. Quando seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta e saiu para continuar a viagem, encontrou a concubina caída à porta da casa, com as mãos na soleira. Ele disse a ela: "Levante-se, vamos embora." Mas ela não respondeu. Então ele a colocou sobre o jumento e foi para casa. Quando chegou em casa, pegou uma faca, cortou o corpo da concubina em 12 partes e enviou uma parte para cada tribo de Israel. Todos os que viram isso disseram: "Nunca aconteceu tal coisa, nem se viu algo assim desde o tempo em que os israelitas saíram do Egito." Pensem nisso, considerem, falem. Então todos os israelitas, de Dan até Berseba e desde a terra de Gileade, saíram como um só homem e se reuniram em Mispá diante do Senhor. Os líderes de todo o povo e de todas as tribos de Israel tomaram seus lugares na Assembleia do Povo de Deus. 400.000 homens armados de espada estavam presentes. Os benjamitas ouviram que os israelitas tinham subido a Mispá. Então os israelitas disseram: "Contem-nos como aconteceu essa maldade." O levita, marido da mulher assassinada, respondeu: "Eu e minha concubina chegamos a Gibeá de Benjamim para passar a noite. Durante a noite, os homens de Gibeá vieram à casa onde eu estava hospedado e cercaram a casa, querendo me matar. Eles estupraram minha concubina e ela morreu. Eu peguei minha concubina, cortei o corpo dela em 12 partes e enviei uma parte para cada região da herança de Israel, porque eles cometeram essa maldade e loucura em Israel. Agora, todos vocês israelitas, deem seu parecer e conselho aqui mesmo." Todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: "Nenhum de nós voltará para sua tenda. Nenhum de nós retornará para sua casa. Agora, faremos isso contra Gibeá. Iremos contra a cidade conforme a sorte decidir. Tomaremos 10 homens de cada 100 de todas as tribos de Israel, e 100 de cada 1.000, e 1.000 de cada 10.000, para providenciar mantimentos para o exército. Quando o exército chegar a Gibeá, em Benjamim, eles retribuirão a maldade que fizeram em Israel." Então todos os israelitas se uniram e se prepararam para atacar a cidade. As tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: "O que é essa maldade que foi cometida entre vocês? Entreguem-nos agora aqueles homens perversos de Gibeá, para que possamos matá-los e eliminar o mal de Israel." Mas os benjamitas não quiseram ouvir seus irmãos israelitas. Ao invés disso, os benjamitas saíram de suas cidades e se reuniram em Gibeá para lutar contra os israelitas. Naquele dia, 26.000 homens de Benjamim, armados de espada, além dos habitantes de Gibeá, que somavam 700 homens escolhidos. Entre todos esses soldados, havia 700 homens canhotos que podiam atirar uma pedra com a funda e acertar um fio de cabelo sem errar. Israel, exceto Benjamim, reuniu 400.000 homens armados de espada, todos eles guerreiros experientes. Os israelitas subiram a Betel e consultaram a Deus, perguntando: "Quem de nós irá primeiro lutar contra os benjamitas?" E o Senhor respondeu: "Judá irá primeiro." Na manhã seguinte, os israelitas se levantaram e armaram acampamento perto de Gibeá. Os homens de Israel avançaram para lutar contra Benjamim e tomaram suas posições de batalha contra eles em Gibeá. Os benjamitas saíram de Gibeá e naquele dia mataram 22.000 israelitas no campo de batalha. Mas os homens de Israel se encorajaram novamente e tomaram suas posições de batalha no mesmo lugar onde tinham lutado no dia anterior. Os israelitas subiram e choraram diante do Senhor até a noite e consultaram o Senhor, perguntando: "Devemos voltar a lutar contra nossos irmãos benjamitas?" O Senhor respondeu: "Vão e lutem contra eles." Então os israelitas avançaram contra os benjamitas no segundo dia. Desta vez, quando os benjamitas saíram de Gibeá para enfrentá-los, mataram mais 18.000 israelitas, todos armados de espada. Então todos os israelitas e todo o exército subiram a Betel, onde choraram e ficaram sentados diante do Senhor, jejuando até a noite. Eles apresentaram holocaustos e ofertas de paz ao Senhor. Os israelitas consultaram o Senhor, pois a arca da aliança de Deus estava lá naquela época, com Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrando perante ela. Eles perguntaram: "Devemos voltar a lutar contra nossos irmãos benjamitas ou desistir?" O Senhor respondeu: "Vão, pois amanhã eu os entregarei em suas mãos."
Então Israel armou uma emboscada ao redor de Gibeá. No terceiro dia, os israelitas subiram contra os benjamitas e tomaram suas posições de batalha contra Gibeá, como antes. Os benjamitas saíram para enfrentá-los e foram atraídos para longe da cidade. Começaram a infligir baixas aos israelitas como antes. Cerca de 30 homens caíram mortos nos campos e nas estradas, uma das quais leva a Betel e a outra a Gibeá. Enquanto isso, os benjamitas pensavam: estamos derrotando-os como antes. Mas os israelitas recuaram, atraindo os benjamitas para longe da cidade, para as estradas. Então todos os homens de Israel se levantaram de suas posições e tomaram suas posições de batalha em Baal-Tamar, e a emboscada de Israel avançou de seu esconderijo na planície de Geba. 10.000 dos melhores homens de Israel atacaram Gibeá. A batalha foi feroz, mas os benjamitas não perceberam a calamidade que estava prestes a cair sobre eles. O Senhor derrotou Benjamim diante de Israel, e naquele dia os israelitas mataram 25.100 benjamitas, todos armados de espada. Os benjamitas viram que estavam derrotados. Os homens de Israel haviam dado lugar aos benjamitas, porque confiavam na emboscada que haviam preparado perto de Gibeá. Os homens de emboscada avançaram rapidamente contra Gibeá, espalharam-se e mataram todos na cidade. Os homens de Israel haviam combinado com os homens de emboscada que eles fariam uma grande nuvem de fumaça subir da cidade como um sinal. Os homens de Israel recuaram na batalha, e os benjamitas começaram a matar cerca de 30 homens de Israel. Eles disseram: estamos derrotando-os como na primeira batalha. Mas quando a coluna de fumaça começou a subir da cidade, os benjamitas olharam para trás e viram a cidade inteira em chamas, subindo para o céu. Então, os homens de Israel se voltaram contra eles, e os homens de Benjamim ficaram aterrorizados, pois viram que a calamidade havia caído sobre eles. Eles fugiram diante dos israelitas na direção do deserto, mas não conseguiram escapar da batalha. E os homens de Israel que saíram das cidades os mataram no meio deles. Cercaram os benjamitas, os perseguiram e os pisotearam até a região a leste de Gibeá. 18.000 benjamitas caíram, todos eles guerreiros valentes. Os sobreviventes fugiram para o deserto, para a rocha de Rimon, mas os israelitas mataram 5.000 deles nas estradas. Continuaram a persegui-los até Gideon e mataram mais 2.000 deles. Naquele dia, 25.000 homens benjamitas armados de espada morreram, todos eles guerreiros valentes. 600 homens conseguiram fugir para o deserto, para a rocha de Rimon, onde ficaram 4 meses. Os homens de Israel voltaram a Benjamim e mataram todos na cidade a fio de espada, incluindo os animais e tudo o que encontraram. Também incendiaram todas as cidades por onde passaram, promovendo justiça e moralidade através da liderança. Como podemos garantir que nossos líderes promovam justiça e moralidade em nossa sociedade? A resposta está na escolha consciente e informada de nossos líderes. Devemos apoiar aqueles que demonstram integridade, ética e um compromisso com os valores divinos. Além disso, é crucial que mantenhamos nossos líderes responsáveis, exigindo transparência e justiça em suas ações. A sociedade deve se unir para elevar padrões morais e lutar contra a corrupção, garantindo que a justiça seja a base de todas as decisões governamentais, contribuindo para a unidade e responsabilidade coletiva. De que maneiras podemos contribuir para a unidade e responsabilidade coletiva em nossa comunidade? A história de Israel nos mostra que a responsabilidade coletiva é vital para a justiça. Devemos nos engajar ativamente em nossas comunidades, promovendo a cooperação e o suporte mútuo. Isso pode incluir a participação em grupos comunitários, projetos de voluntariado e a promoção de diálogo aberto e inclusivo. A educação também desempenha um papel crucial, ensinando às futuras gerações a importância da responsabilidade coletiva e da justiça, respondendo às injustiças com reconciliação e paz. Como podemos responder às injustiças de forma que promova a reconciliação e a paz, em vez de perpetuar o ciclo de vingança? A história nos alerta sobre os perigos da vingança e a necessidade de buscar soluções pacíficas. Devemos praticar o perdão e a reconciliação, abordando os conflitos com empatia e compreensão. Isso não significa ignorar a justiça, mas sim buscar maneiras de resolver as questões de forma que restaure a harmonia e evite a escalada de violência. Mediar conflitos e promover o diálogo são passos essenciais para construir uma sociedade mais justa e pacífica.
Juízes 19 e 20 nos desafiam a olhar para além da superfície da história e ver as lições profundas sobre moralidade, justiça e liderança. Esses capítulos nos chamam à ação. Escolher líderes justos, fortalecer nossa responsabilidade coletiva e responder às injustiças com reconciliação e paz. Ao aplicar esses princípios, podemos trabalhar juntos para construir uma sociedade mais justa, compassiva e unida, refletindo os valores divinos que são a base para uma vida verdadeiramente significativa. Que possamos aprender com os erros do passado e, com sabedoria divina, construir um futuro melhor. A realidade precisa ser vista.